Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Bom, hoje a ideia da palestra de hoje surgiu, ela é um pouco uma certa continuidade da minha última palestra, né, que falava das pedras do nosso caminho, como a gente pode deixar elas mais coloridas, mais floridas. E é um assunto que ele vem surgindo com muita recorrência no meu dia a dia, com as pessoas que estão à minha volta, comigo mesma, no evangelho que a gente faz em casa de domingo, que nós nos juntamos através do WhatsApp com algumas pessoas da família para fazer o evangelho. Aqui no grupo de estudos, é um assunto que tem aparecido muito, de uma forma muito recorrente. E aí, eu não gosto de usar a palavra certeira no tema, não sei porquê, né? Então, as sementes que plantamos no universo. Será que alguém sabe quais são essas sementes que nós plantamos no universo? Alguém quer chutar? Ou não? Vai todo mundo se abster. E aí? Alguém gostaria de pensar? O amor, dedicação, as ações, tudo isso a gente pode plantar no universo, com certeza. Mas não é essa a plantação da qual eu vou falar hoje. Hoje vou falar sobre os pensamentos. E aí lá no final a gente vai. O pensamento? Aê, Renato! Hoje nós vamos falar um pouquinho disso e lá no final a gente vai conseguir entender por que os pensamentos são as sementes que nós plantamos, né? Então, para começar aqui, eu quero dizer que, para falar sobre os pensamentos, eu busquei informações, referências dentro da doutrina, em alguns livros, para a gente falar alguns pontos sobre pensamento. Então, eu vou trazer algumas referências aqui para a gente ir refletindo, pensando nos pensamentos, certo? Então, para começar, eu busquei lá no livro dos Espíritos, questão 833, que diz o seguinte: homem, qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta, e os espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Uau, né? Então, os pensamentos são a forma mais livre de expressão que a gente tem. Porque, olha, a gente consegue impedir a manifestação, mas não consegue acabar com eles. Eu vou continuar pensando. Eu posso não falar, eu não posso expressar o pensamento, mas eu vou continuar pensando, né? Outra referência é aqui, ó. Pensamento é a força eletromagnética. Isso está no livro Pensamento e Vida, que o Chico escreveu e foi Chico psicografou, foi ditado pelo Emmanuel. Aí a gente vai ficar, nossa, bonita a frase, né? O pensamento é força eletromagnética, mas muita gente fica assim, o que é, né? Essa força eletromagnética. Então, a força eletromagnética, ela é um tipo de oscilação. E ela transporta a energia de um lugar para o outro, de um lado para o outro, e ela é resultado de uma integração entre vários campos elétricos e magnéticos. Mas a Érica continuou difícil. Vou dar um exemplo. São as ondas do rádio, as ondas da TV, as ondas dos celulares. Nós temos torres e essas ondas são transmitidas de uma torre para outra e a gente consegue, dessas torres são transmitidas para os aparelhos, certo? Assim
a gente consegue ouvir música, falar no celular, assistir TV. Então, isso são. E aí, no mesmo livro, Pensamento e Vida, o Emmanuel diz o seguinte: pensamentos constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Uau, né? Ela é uma força eletromagnética, a gente pode ferir ou a gente pode abraçar, elas voltam para a gente, é muita informação, né? Então, eu vou continuar trazendo referências para a gente esmiuçar um pouquinho mais esse pensamento. Olha lá, o resumo daquilo que a gente acabou de ver. Os pensamentos são como raios que enviam energias que moldam o nosso mundo mental e o ambiente à nossa volta. Acho que fica um pouquinho mais claro, né? E eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu realmente me deparei entendendo e montando essa frase, eu falei, caramba, pensamentos são muito importantes, porque eles moldam nosso mundo mental e moldam o ambiente que está à nossa volta. É muita coisa, né? Aí, continuei pensando, buscando, e encontrei no mesmo livro, olha, tudo pensamento e vida. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, nós refletimos aquilo que nós procuramos, certo? O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. Poxa, o pensamento é onda eletromagnética e o pensamento é força criativa. Aí, puxando sardinha, os pensamentos são os arquitetos da nossa realidade. Olha que interessante. Porque eles dão forma a tudo que a gente quer viver. Eles mudam o agora e o que está por vir. Porque eles são uma força criativa. Então, eu crio e transformo hoje e crio e transformo amanhã. Tá vendo? Puxei isso. A gente não teve jeito, né? E se o pensamento dá forma, o pensamento é força eletromagnética, né? É essa força criativa, o que mais que o pensamento é? Porque não para por aí. Pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Isso foi dito pelo Emmanuel no livro Roteiro. Mais uma definição de pensamento. Ele é substância rarefeita. É muita coisa, né? E olha aqui, no mesmo livro, Roteiro. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Aí a gente para assim e fala: caramba, pensamento é substância, é força mensurável. Então, o pensamento não é uma ideia, não é uma imaginação. Ele não é abstrato, porque se ele é substância, ele não é abstrato. É um fluido que carrega tudo o que sentimos e desejamos. Nossas ideias, nossas memórias e nossas vontades. É um fluido, ele é matéria. Então, pensando nisso, eu imagino que a gente pode dizer que os pensamentos são uma emanação, uma secreção da nossa mente. Como a lágrima sai do nosso olho, como os nossos hormônios são produzidos na nossa glândula, é o pensamento.
Ele é algo que sai da mente, ele é uma secreção, uma emanação da mente. E aí, nessa hora que a gente vê tudo isso, é uma força criadora, onda eletromagnética, nossa, ele é algo, é algo concreto, né? Aí a gente vai pensar e pensando assim, poxa, então, vou criar qualquer coisa. Eu posso, é criadora, vou criar tudo que eu quero. Sou capaz. Eu penso, eu posso mudar o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Isso seria bom, né? Porque não vai acontecer. Infelizmente, eu preciso dizer para vocês que não vai dar. Porque assim, ó, se a gente pensar, cada um de nós aqui, e todos que foram criados por Deus no universo, e pensam, como seria se todo mundo fosse criar alguma coisa? Ia ser uma bagunça, né? A gente precisa de uma ordem, né? Porque senão ia virar bagunça. Então, a gente pode dizer que a vontade soberana é a vontade de Deus. Então, é Ele que comanda absolutamente tudo. E aí, depois dele, vem uma hierarquia, vem os planos. E Deus, ele fala diretamente por nós, justamente por representantes, né? E aí eu achei isso na doutrina, lá na Gênesis, ó. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se incumbem do seu pensamento e podem transmitir. Então, Deus está lá em cima, e aí existem aqueles espíritos que falam por ele, que têm essa autorização, né? E aí vamos chegar a gente, né? Mas eu acho que a gente vai estar bem lá embaixo, né? A nossa vontade vai estar bem lá embaixo, porque se é uma hierarquia espiritual, existem os mais evoluídos, e aí vem e somos nós, né? E aí me veio assim, eu pensei, o pensamento relacionado à evolução moral, o que, que a gente pode falar? Ah, sim, aqueles são agentes executores da vontade divina, né? E aí eu pensei aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, está escrito o seguinte: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Olha aí, a gente falando do pensamento com relação à evolução moral. E tem outra frase, ó, lá no Evangelho segundo os Espíritos, bem-aventurados os puros de coração também, capítulo 8. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo. E, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Olha aí. O mau pensamento, nós estamos impuros. Será que nós somos puros? Quantas vezes a gente pensa mal de alguém, a gente bate o dedão e fica muito bravo? Quanto a gente faz isso, né? Porque até quando a gente fica bravo, quando a gente bateu o dedão, é um mau pensamento, né? E aí, então, eu acredito que a gente, com essas duas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e com o que a gente viu até agora, a gente pode dizer que para a gente evoluir, para acessar um novo patamar na vida, temos que progredir moralmente.
né? Concorda? Então, eu acho que a gente pode dizer que o progresso moral segue o progresso intelectual, por causa do nosso pensamento. Se nós não pensamos, não vamos o nosso pensamento pela maldade, então o nosso intelecto, ele não vai produzir coisas ruins, a nossa moral está junto, caminhando, né? E aí, eu falei assim, poxa, vamos fazer um resumão disso, né? Mas é claro que eu não preciso, os espíritos já fizeram, ó. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos bem-aventurados puros de coração também. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Resumindo, estamos aqui, né? Estamos ali no caminho, né? Para executar isso. E aí, eu tenho uma triste notícia para os fãs dos Jedi. A guerra dos Jedi não vai acontecer. Eles não são seres evoluídos. Como é que um ser evoluído vai fazer guerra? André, deprimiu, né? Não vai ter guerra dos Jedi. O Haroldo, eu ouvi isso, o Haroldo contando isso numa palestra dele. Eu fiquei muito triste na hora. Eu falei, poxa vida, o filme ali falhou, né? E aí, a gente continuando a falar sobre essa evolução, né? Essa coisa da moral tá junto do intelecto, né? Eu quero falar das redes sociais. Elas estão hoje, para mostrar o quanto isso interfere, o quanto isso é verdadeiro, elas estão hoje nos países que estão chegando, aqueles países que são mais fechados e fundamentalistas, e onde as redes sociais estão entrando, porque, né, está mudando o pensamento das pessoas. As mulheres estão começando a entender que elas são iguais aos homens. As pessoas estão começando a gostar dessa história de fazer opção, de ter opinião. Então, olha só, a rede social está fazendo as pessoas pensarem, porque ela mostra coisas e as pessoas estão pensando e evoluindo. Olha que interessante, né? Então, o pensamento, a rede social, e quando levado para a rede social, ele altera uma sociedade. Só que, falando em rede social, todas elas já plagiaram o plano espiritual. Olha aqui. O pensamento invisível do homem associa-se ao invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Isso está no livro Roteiro, ditado pelo Emmanuel. Gente, vocês percebem que a rede social existia já antes de existir aqui? A gente já se conecta pelo pensamento. Existe muito antes. Isso é muito interessante, né? A gente já troca conteúdo. E a gente nem percebe. E já faz muito tempo, hein? Já podemos nos chamar de aplicativos. Somos aplicativos, exatamente isso. Somos um aplicativo ambulante. É isso mesmo. E aí,
fazendo toda essa linha de pensamento que eu comecei a fazer para falar sobre o pensamento, isso de rede social me lembrou sintonia. Que a gente busca as coisas que a gente gosta na rede social, né? Que a gente se sintoniza, né? Então, vamos ver o que o Emmanuel fala sobre sintonia relacionada a pensamento. Lá no livro Roteiro também, precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, são imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós. Forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. O pensamento chega em nós. Se ele é bom, se ele é ruim, ele chega. Mas ele chega, olha lá, ó, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias. Puxa, hein? É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Puxa, se a gente atrai aquilo que pensamos, a gente também atrai a doença. A gente não atrai só aquela pessoa chata que eu não aguento e que eu estava pensando e ela apareceu. A gente não atrai só aquela pessoa legal que eu estava pensando, ou aquela energia boa que me faz sentir bem. Não. Aqui, ó, a gente pode estragar a nossa harmonia orgânica. Olha o pensamento aí, agindo de novo. Como é importante. Diga, Marcelo. Larvas mentais, exatamente, é isso mesmo. Então, sabendo disso, sabendo não, a gente já sabe, né? A gente já sabe isso. É que a gente esquece, desliza, finge que não sabe, olha para o lado, né? Aí, ó, pensamento e vida, de novo, do Emmanuel diz: o pensamento sobrio adoece o corpo, são, e agrava os males do corpo enfermo. Olha aí, gente. Ninguém vai deixar, eu acho que é importante falar isso, ninguém vai deixar de ter a doença que estava programada, mas a gente pode atuar nessa doença. Eu posso dizer, e aí, como a gente sempre fala, que a gente sempre dá o exemplo mais perto sou eu. Eu me mantive, e graças também aos amigos aqui do Caritas, numa onda de vibração muito legal quando eu tive meu câncer há 2 anos atrás. É importantíssimo, para mim, foi extremamente importante isso. Por quê? Porque eu não piorei o que já não era legal. Porque se eu tivesse entrado numa onda de tristeza, numa onda de ó dia, ó vida, ó azar, né? Numa onda mútua, eu não sei se eu estaria assim como eu estou hoje, né? Se eu todo dia eu acordasse, até o Glauber me pergunta, oh, bom dia, você está bem? Está aceitora? Eu falei assim, então, eu estou viva, está doendo, eu estou viva. E se eu encarasse, nossa, não, está tudo doendo, eu não ia sair da cama. Então, ó, o pensamento sobre adoece o corpo. Lá no Pensamento e Vida também, sobre obsessão. Toda obsessão começa pelo debuxo, quer dizer, pelo esboço vago do pensamento alheio que nos visita oculto.
Então, existe alguma coisinha, algum esboço de um pensamento ali que não está legal, que está perto da gente, eu falo, é ali que eu vou. Aí eu me agarro ali. E aí eu fico ali. E aí começa a obsessão, tanto espiritual quanto a obsessão aqui de encarnado para encarnado, porque também acontece, né? Quantas histórias aí a gente não sabe, né? Da obsessão do encarnado com encarnado. Então a gente precisa realmente se atentar àquilo que a gente faz, né? Mas aí vocês vão falar assim, poxa, mas ela só traz coisa ruim, o trágico, a coisa negativa, né? Não. Olha aqui, ó. Lá na Gênesis, capítulo 14. Em tais reuniões, ele está falando nas reuniões como essa que está acontecendo agora, tá? Em tais reuniões, ele, o ser, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Vocês conseguem entender como é importante o que a gente está fazendo aqui agora para nós e para os outros? O quanto é importante quando a gente entra lá, e aí eu vou falar aqui na Casa Espírita, ou na Igreja Católica, ou na Igreja Evangélica, ou em qualquer lugar, na mesquita, como a gente entra. A gente normalmente não fala, nossa, eu estava muito cansado, estou saindo daqui revigorado. Olha aqui, ó. Porque nós perdemos fluidos. É matéria, lembra? Pensamento é matéria. Nós perdemos matéria quando emitimos o nosso pensamento. E aqui a gente consegue realmente recarregá-los. Não que a gente não faça isso na hora do nosso sono, né? Na hora que a gente para fazer uma oração em casa, mas aqui, ó, desde agora, a partir do momento que a gente entra pela porta da casa, a gente já está, ó, recuperando, se recuperando. Termina na sala de passe, mas aqui, ó, nós já estamos nos recuperando, recuperando energia, recuperando matéria. E o pensamento é matéria, não vamos esquecer, né? E aí, eu lembrei disso aqui, ó, que está no Livro dos Espíritos, ó. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Pergunta que a gente vive recebendo aqui na casa, que as pessoas se fazem muito. E os espíritos disseram: sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Olha lá, questão 467. De novo, a gente se liga com o que a gente pensa. Ah, nossa, mas eu fico na. De vez em quando eu tô lá, tô numa baixa, tô. E se a gente lutar? Se a gente brigar? Pensar, mudar o pensamento para algo melhor. A gente vai afastar. Ah lá, ó. É fato, tá aqui, ó. Os espíritos disseram: sim, vocês conseguem. Vocês têm condições, né? Portanto, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Não tem como fugir, gente. A responsabilidade é nossa. Não é uma coisa fácil de se fazer, mas é algo necessário. Olha ali, ó. Pensamento é uma força que exige autodomínio.
conquistamos com prática e treino. Vocês lembram Santo Agostinho, que falou que com a prática e o treino de todo dia à noite, fazer lá um resumo do dia na mente, para a gente entender o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. Se a gente faz isso todo dia, a gente está praticando, está treinando, e vai virar hábito. Então, transformar o pensamento é um hábito. Nossa, mas eu estou pensando muito negativo. Então, na hora que vier o pensamento negativo, vamos pensar no lugar que a gente gosta, numa pessoa que a gente gosta. Muito bom, que para mim ajuda muito. Liga uma música que me leva lá para cima, que me traz recordações boas. Tinha há alguns anos atrás, a gente usava o CD no carro, tinha duas músicas nesse CD que, nos dias que eu estava muito irritada, eu colocava. Às vezes eu passava uma hora no trânsito e eu só escutava as duas músicas. O, 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 o meu marido disse um dia, vai furar o CD, porque você só escuta as duas músicas. Mas era o que me deixava lá para cima, era o que não me deixava cair. Outro exemplo que eu vou dar do período que eu fiquei doente, há pouco, na época da quimioterapia, eu ficava muito cansada. Então, tinha momentos assim que era sair da cama e dar uma voltinha de nada para entrar ali no banheiro. Eu pensava, ficava, meu Deus, eu preciso, estava muito cansada. E aí, ficava na cama. Gente, eu adoro filme de Natal. Eu assisti, foi naquele, foi setembro, outubro e novembro, só passando filme de Natal. Eu assisti todo, gente. Aquilo ali me levou lá em cima, me deixava feliz, sabe? Porque é um filme, são todos filmes bem água com açúcar, né? Bem doce, né? Mas aquilo ali me fez muito bem. Me fez super bem, e eu gosto. Então, assisti todos os filmes de Natal que podia. Me fez muito bem, principalmente nos dias que eu estava mais cansada, mais chateada, né? Porque tem a gente, todo mundo tem os momentos. Todos nós temos esses momentos. Ninguém está aqui, né? Porque já está bom e vou subir daqui direto para ser o emissário de Deus, né? Ninguém, né? E sobre essa questão da prática e do hábito, Chico Xavier, ele passou dos 80 anos aí, né, de trabalho dele, e ele não, na maioria do tempo, ele estava é, é, naquele efeito que ele não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Pela prática. Ele praticou muito, gente. Não era fácil para ele também. Então, praticar é tudo, gente. Bom, a gente viu lá atrás que os pensamentos têm uma força criadora. Então, vamos criar esse ambiente para a gente ficar melhor. Vamos criar ao nosso redor e criar para os outros um ambiente mais saudável, né? Eu acho que a gente merece e quem está à nossa volta merece. Então, olha lá, ó, o pensamento ele carrega uma carga positiva ou negativa e não fica só conosco. Sai por aí tocando tudo à nossa volta. Vocês já pensaram aquele dia que a gente está no carro, dirigindo, e aí cruza o motoqueiro. E aí o outro carro entra na nossa frente sem dar seta. E aí a gente vai ficando nervoso. Aí você vai sair, o pedestre aparece para atravessar na rua. E você vai ficando mais nervoso. O que vai acontecer? Cuidado, vai bater o carro. Porque isso só vai aumentar. É aí que é a hora de colocar música no carro. Um dia de fúria,
a coisa só vai aumentando, né? A coisa só vai crescendo, e crescendo e crescendo, né? É muito louco isso. O universo responde ao tipo de energia que damos a ele. É isso aí, o dia de fúria, né? Nós estamos mandando só, bati o dedo do pé, enrosquei na cama, o elevador não chega, o chefe tá bravo, o que mais? O dia vai ficando ótimo, né? Ó a gente jogando pro universo, o universo devolvendo pra gente. Exatamente, ó. É isso que você está dando para mim? Então tô te devolvendo. Então, gente, o que a gente quer semear no universo? É isso? É esse tipo de pensamento? É esse tipo de energia? Faz a gente pensar, né? Refletir. Eu acho muito importante a gente lembrar disso, que nós somos agentes. O, no, o nosso pensamento constrói o nosso presente e o nosso futuro. O passado a gente não tem como mudar. Mas o nosso presente e o nosso futuro nós construímos. E nós escolhemos o que a gente vai semear. Porque é no universo. Porque assim como, lembra, ondas eletromagnéticas, nós espalhamos aquilo que a gente está sentindo e nós espalhamos para tudo, para o universo. Nós estamos falando aqui de universo, nós não estamos falando de terra. Nós estamos falando de universo. Todas as criaturas criadas por Deus. Então, que tal a gente começar a semear, a colocar lá a sementinha de coisas boas e tentar reduzir, parar de molhar as sementinhas que a gente plantou que dos pensamentos negativos, da raiva, do ódio, mesmo no planeta que a gente está hoje, né? Se a gente não semear algo melhor, nada vai melhorar. Era isso, gente. Muito obrigada.